E agora é hora de Justiça Dinâmica. Justiça Dinâmica, o Judiciário em Destaque com Daniel Silva. É isso mesmo, é o Judiciário em Destaque com Daniel Silva. Seja muito bem-vindo, Daniel, ao nosso programa nessa sexta-feira, dia 2 de agosto. Muito bom dia, Marcos. Bom dia, o amigo ouvinte da FM O Dia. Prazer estar aqui novamente trazendo destaques do Judiciário, Marcos. Bem, Daniel, hoje o assunto é Justiça Eleitoral. Quem é o nosso entrevistado? Por favor, inicie aí essa etapa do Justiça Dinâmica, Daniel. Exatamente, Marcos. Estamos recebendo hoje o doutor Ítalo Gurgel, que é juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Seja muito bem-vindo, doutor Ítalo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Daniel. Bom dia aos ouvintes da FM O Dia. Aliás, já pelo sotaque, Daniel, eu vejo que o doutor Ítalo não é do Piauí. Paraíba ou Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte, Marcos. Olha aí, é da minha terra. Encontrou um conterrâneo, Marcos. Rapaz, o sotaque ele é muito forte. Ou era da Paraíba ou era do Rio Grande do Norte. A minha intenção era dizer que era do Rio Grande do Norte mesmo. Daniel Silva. Muito bem, Marcos. A gente sempre comenta, né, e o nosso destaque hoje é sobre a justiça eleitoral, sempre se comenta em eleição unificada, né, num processo ali único de eleições. Mas isso ainda não aconteceu, e nós trouxemos o doutor Ítalo para comentar um pouquinho sobre o trabalho da justiça eleitoral, que se depreende nesse momento com uma eleição suplementar, aquela eleição extraordinária na cidade de Brasileira, Marcos, aqui ao norte do estado. Ele vai contar um pouquinho para a gente inicialmente, doutor Ítalo, como é que a justiça eleitoral, como é que o tribunal tem acompanhado esse processo, alguma situação peculiar, como é que está o andamento dessa eleição, que já acontece no domingo, os eleitores indo às urnas. Isso, Daniel. A eleição transcorre na mais absoluta normalidade, não tivemos nenhuma ocorrência de maior gravidade, apenas está tramitando regularmente o calendário eleitoral. Ontem foi o último dia para a realização de comícios, né, reuniões públicas. Hoje é o último dia para a propaganda paga escrita, mas a propaganda ainda segue até amanhã com as carreatas, as caminhadas, né, o carro de som até as 22 horas. Mas está tudo na mais absoluta normalidade. Temos 6.693 eleitores aptos a votar no município brasileiro, distribuídos em 29 sessões. A eleição vai se dar no domingo das 8 às 17 horas, horário tradicional, e a expectativa é que até às 19 horas a gente esteja proclamando o resultado da eleição. Muito importante, né, o eleitor indo às urnas, independente da situação que gerou esse pleito suplementar, e para o cidadão que vive, que precisa de uma cidade organizada, não é interessante participar de mais um processo eleitoral, mas de toda forma a justiça eleitoral garantindo esse direito ao cidadão já no domingo. Andando aqui, doutor Ítalo, com a nossa entrevista, a justiça eleitoral, através da corregedoria, através de toda a estrutura, trabalha agora para implantar o processo judicial eletrônico, o PJE, que já está instalado na Justiça Estadual, nas zonas eleitorais. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito desse trabalho, que trará uma celeridade maior para o eleitor, para a própria tramitação dos processos no tribunal. Pois é, Daniel, antes eu queria explicar aos ouvintes as vantagens do processo judicial eletrônico, né? A gente sabe que o processo judicial eletrônico, ele elimina muitas fases manual do processo, né? Manuais. Vamos lembrar aqui, fazer uma recapitulação, que todos que já sabem, até que pegou no processo, sabe o que de fato precisa ser feito. Quando se inicia um processo físico, a gente tem um trabalho na secretaria de autuar aquele processo, receber, juntar a petição, numerar páginas, né? Fazer inúmeros atos para que esse processo se forme num instrumento físico, como é a prática, não é? Além disso, os operadores precisam ir ao cartório, buscar processo, devolver processo, e isso gera uma dificuldade, por exemplo, de acesso ao processo para outra parte, por exemplo, quando o processo sai do cartório, não é isso? E o processo judicial eletrônico, ele acaba com tudo isso. A grande parte dos atos são transmitidos para as próprias partes, o advogado mesmo faz a juntada da petição no próprio processo, já digitaliza, então não tem discussão minimiza essa questão de perda ou extravio de autos, ou até mesmo de peças. O cartório tem, quando recebe um processo físico, ele tem que verificar se veio faltando alguma peça ali. Então tudo isso
processo eletrônico vai acabar com essa mão de obra manual excessiva, né? E assim nós vamos ter mais tempo de trabalhar o processo propriamente dito. Então a expectativa é que com o processo judicial eletrônico os processos possam ser mais céleres, né? Tenham mais segurança também. E a grande vantagem, no meu ponto de vista particular, é que o processo está sempre disponível para todas as partes. Em qualquer lugar que a parte tiver, o advogado, o juiz, os serventuários da justiça, o promotor de justiça, ele pode acessar o processo tendo um simples computador conectado à internet de qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dia, Marcos. Não tem uma obrigação linear do acesso ao processo. Porque a gente eleição por eleição é confrontado com a situação de que julgamentos de eleições anteriores ainda estão assim perdendo até o mérito, porque passou o mandato, passou a eleição, já temos uma nova eleição, 2 novas eleições na frente, e talvez isso por muitas falhas de processo, pela demora do acesso aos processos. Hoje isso não é mais desculpa para um processo demorar. Ainda hoje nós trabalhamos com processo físico, né, Marcos? A questão é que alguns processos, de fato, eles demoram. A gente está fazendo um trabalho, a gente tem alguns processos referentes à eleição de 2016, estamos fazendo um trabalho de cobrança junto aos juízes das zonas responsáveis por esse processo. Agora, alguns emperram, por exemplo, a perícia da Polícia Federal. Então, tem algumas coisas que vão além da possibilidade do judiciário. Mas nós estamos fazendo um trabalho junto à Polícia Federal, junto aos órgãos parceiros, para que a gente possa dar andamento e encerrar com esse processo até o prazo final do mandato. Exatamente. O processo eletrônico é um dos anseios das partes dentro do processo para que possa se ter mais celeridade. Doutor Ítalo, o pleito municipal já se avizinha, enquanto do âmbito político os partidos, os candidatos se organizam para melhor se apresentarem na eleição municipal, a Justiça Eleitoral também trabalha, né, a passos largos na estruturação. Como é que está a Justiça Eleitoral do Piauí hoje, já se preparando para a eleição municipal, a carência de juiz, de servidor, como é que está a estruturação já pensando em 2020? Claro, nós temos a estrutura toda montada já nível de juiz e servidor, já não temos problema nesse sentido. A estruturação de planejamento das eleições está em franco andamento. A gente aguarda apenas algumas diretrizes finais, que as resoluções das eleições de 2020 só são publicadas no final do ano. A gente precisa só planejar finalizar nosso planejamento com esses instrumentos normativos que estão por vir. Exatamente, isso é importante. Isso é importante, e a Justiça Eleitoral em Teresina está organizada na sede, mas o tribunal pensa também em atender algumas cidades que eventualmente não têm essa presença física da Justiça Eleitoral. Você comentava um pouquinho, ainda há pouco, sobre uma espécie de Justiça Eleitoral itinerante, um atendimento mais próximo do eleitor. Como é que vai ser esse projeto? Como é que está acontecendo? A gente está lançando, Daniel, aqui no TRE do Piauí, o programa, o cartório eleitoral na minha cidade, né? A intenção é que a Justiça Eleitoral distribuiu 29 veículos agora para 31 zonas eleitorais, embora não seja, nós temos 82 zonas eleitorais, mas essas 31 zonas eleitorais alcançam quase 70% do nosso eleitorado. Então a ideia é, inicialmente, essas zonas que receberam veículos, estamos adquirindo mais 11 veículos para distribuição para outras zonas, a fim de ampliar também esse programa, é que esses cartórios, essas zonas eleitorais, elas possam se fazer presente nas cidades que não têm um atendimento da Justiça Eleitoral perene. Então, aí seria uma forma de facilitar o acesso a essas pessoas, principalmente aquelas que têm dificuldade de locomoção ou têm dificuldade de recursos, para regularizar a sua situação, fazer seu alistamento, fazer sua transferência, regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral. Então, um anseio muito grande nosso de que esse processo vá adiante e que a gente possa fazer a Justiça Eleitoral presente em todas as cidades do Piauí. Doutor Ítalo, eu falei aqui antes a respeito da situação de que volta e meia a gente tem um processo que demora muito para chegar ao seu final depois de uma eleição. A gente teve recentemente numa eleição agora de governador, a gente entrando no início de um processo eleitoral em que um processo contra um dos candidatos já durava quase 8 anos na justiça, perdeu até o mérito, enfim. E eu estou trazendo esse exemplo para ilustrar. Existe algum tipo de meta para se reduzir o espaço de tempo
entre uma denúncia, o início de um processo e o seu encerramento aqui no Piauí? A gente sabe que a lei, ela determina que esses processos, especialmente os que envolvem mandato eletivo, eles têm um trâmite de 1 ano. 1 ano, Marcos, seria para chegar até o TSE. De fato, embora exista essa obrigação legal, a gente sabe que em alguns casos é muito difícil acontecer isso. O próprio TSE, ao reanalisar as metas, que essa é uma das metas, né, julgar 100% dos processos dentro do ano, a gente, de fato, quase todos os TREs não cumpriram, de fato, essa meta, porque é muito difícil em relação a alguns feitos que têm uma complexidade do andamento. A gente sabe que é uma meta, mas a gente tem que fazer justiça com responsabilidade. Tem alguns processos que têm perícias complexas, então, de fato, nem depende muitas vezes da própria justiça em relação a isso, mas que é uma prioridade nossa. Essa meta, inclusive, ela foi abrandada agora para 80% no ano vindouro, ou seja, não se alcançou todos os TREs no ano passado, aí foi ainda assim abrandada, que era de 100% para 80% desse ano vindouro em relação ao ano anterior, ou seja, foi ainda abrandada diante dessa dificuldade de se cumprir. A gente se botam metas, né, factíveis, que se cheguem ao ponto de conhecimento, de cumprimento dela. São 8h51. Estamos recebendo hoje o doutor Gurgel, juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, trazendo alguns destaques sobre a Justiça Eleitoral e sua atuação. Doutor Ítalo, na eleição passada, teve-se muito destaque em relação à atuação das fake news, essa proliferação de notícias falsas, né? Já estamos nos preparando para uma próxima e certamente essa efervescência e essa participação do eleitorado nas redes sociais, ela deve também acontecer, ainda mais agora que é uma eleição no âmbito municipal. Aquela disputa ali municipal deve se acirrar nos grupos, né, nos instrumentos, nos aplicativos aí das redes sociais. Que mecanismos a Justiça Eleitoral, no âmbito do TRE do Piauí, dispõe para combater ou para educar? Como é que está sendo esse trabalho? A gente percebe que o TSE, né, se preocupa e debate muito esse tema. Como é que essas orientações do Tribunal Superior Eleitoral têm chegado ao Piauí nesse sentido de combater ou de educar para que se tenha uma eleição mais eficiente, mais limpa, por dizer assim? Isso, Daniel, o TSE tem se preocupado com isso, inclusive membros aqui da Corte Eleitoral já foram para Brasília fazer cursos sobre fake news. O próprio TRE planeja para as eleições uma palestra para o juiz sobre as fake news. Então a ideia é combate efetivo, de fato, às fake news. Agora é interessante até que a gente debata mais amplamente, inclusive com a comunidade, né, sobre que tipo de cultura que a gente vai levar para as eleições. A gente sabe que a eleição não é brincadeira, a eleição não pode ser decidida com mentiras, não é? Então a gente tem que ter consciência, para que eu acho que o eleitor é o principal articulador nesse ponto. O eleitor vai querer votar num candidato que pratica fake news? O eleitor vai querer votar num mentiroso? O eleitor vai querer votar em pessoas que propagam mentiras, inverdades, né? Então eu acredito que a maior forma de combater as fake news, de fato, é conscientizando o eleitor da importância de um processo eleitoral, da representatividade que ele está dando para aquela pessoa e que tipo de pessoa ele quer escolher para aquele cargo político. Exatamente. Toledo comentava sobre a importância e o papel do eleitor, o eleitor que eventualmente, doutor Edu, pode ter deixado de participar das votações nas últimas eleições e que já se avizinha uma outra eleição. Aquele eleitor que tem ainda alguma irregularidade em relação ao seu título eleitoral, por alguma situação, né, própria dele, pode estar dentro do prazo para se regularizar, para exercer a sua cidadania no próximo ano. O tribunal está aberto para receber e para regularizar esse eleitor. Isso, Daniel. A gente até convida essas pessoas. Nós tivemos recentemente 17 mil títulos cancelados. A gente sabe que boa parte desses títulos terminam voltando, né, sendo regularizados junto aos cartórios eleitorais. E a gente aproveita também, portanto, para convidar essas pessoas para regularizar essa situação até maio, início. A gente sabe que o cadastro eleitoral ele fecha 5 de maio. Então, quem não regularizar a sua situação até 5 de maio vai ficar excluído do processo eleitoral. Então é importante que essas pessoas procurem o cartório eleitoral até o início de maio para regularizar a sua situação.
Exatamente, é importante para o eleitor exercer aí a sua cidadania e depois não reclamar que governante A ou B, né, não está lhe representando bem. Doutor Ito, nós agradecemos muito a sua participação conosco, trazendo esses esclarecimentos acerca da atuação da Justiça Eleitoral, um trabalho, né, de conscientização, de estruturação. Um destaque final aí para o senhor. Eu queria só acrescentar aqui, Daniel, que o processo judicial eletrônico ele não é novidade do TRE, a gente trabalha com ele desde 2017, a nível de segundo grau. Iniciamos com algumas classes processuais. Hoje, todas as classes processuais estão tramitando sobre o processo judicial eletrônico. Existe um resquício de somente 30 processos físicos a nível de segundo grau no TRE. E esse passo agora que nós estamos partindo agora é para implantar o PJE no primeiro grau de jurisdição, ou seja, nas zonas eleitorais. Então, a ideia do TRE é que até o final do ano nós já tenhamos o PJE implantado em todas as zonas eleitorais do Estado. Vamos iniciar agora, isso vai ser implantado por fases, 5 fases. Iniciaremos a primeira fase agora, que findará até 31 de agosto, com a implantação nas zonas da capital e de Campo Maior, e a partir de então seguiremos com fases mensais, nas quais iremos priorizar, já temos um calendário formado, para que as cidades que já tenham uma boa qualidade de internet possam vir a receber esse processo judicial eletrônico paulatinamente. E até dezembro a expectativa que temos em todas as zonas eleitorais do Estado. Nós agradecemos muito a sua participação, agradecendo também, Marcos, a participação do amigo ouvinte através das redes sociais, das suas manifestações, e dizer que todo o conteúdo, da entrevista e os demais conteúdos do Justiça Dinâmica estão lá no Justiça Dinâmica, através da internet e também das redes sociais. Nós agradecemos, Marcos. Na próxima sexta estamos de volta, ou durante a semana aí, com um eventual assunto extraordinário. Eu agradeço, um bom dia a todos, Marcos. Volto com você. Um bom dia, Daniel. Esse foi o Justiça Dinâmica. Justiça Dinâmica, o Judiciário em Destaque com Daniel Silva.